A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós queremos falar sobre esse livro muito bom, esse livro formidável que é o comentário da Carta aos Hebreus, do comentário Esperança, Novo Testamento, da editora Esperança, né? Muito conhecido como o comentário do peixinho, né? Como o Novo Testamento que eu comprei, ele é misto, ele tem os da edição antiga, que são capa dura, esse aqui não tem, né? A lateral, aquela com o pedaço do peixinho, tá? Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho desse material, mas primeiro quero convidar você, se prepare para curtir o vídeo, compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal. Na descrição do vídeo vai ter nossos canais parceiros e no primeiro link, aliás, no primeiro comentário, um link para você adquirir o material, caso queira. Muito bem, então o autor deste livro aqui, deste comentário da série, é o Dr. Fritz Laubach, ou Laubach, deve ser assim a pronúncia, né? Então, tem duas formações em teologia, trabalhou então como secretário itinerante da missão entre universitários da Alemanha, doutorou-se em Tübingen, docente no Seminário Teológico das Igrejas Evangélicas Livres na Alemanha. Dirigiu por 20 anos a obra diaconal Elim em Hamburgo e entre 1984 e 1991 exerceu a presidência da Aliança Evangélica Alemã, né? Muito bem. Um livro formato um pouco maior, ele é aquele formato 16 por 23 centímetros. Ele é capa brochura, não é capa dura esse aqui. Ele não tem as abas para marcação, tá? Tem uma folha de rosto, esse aqui é a segunda edição de 2017. Tem aqui a ficha catalográfica, tá? Então, ele me parece ser um comentário que hoje, originalmente, né? Deixa eu centralizar aqui, originalmente era alemão, né? Título do original em alemão. Então, o copyright aqui de 1967, tá? Então, a primeira edição em português de 2000 e a segunda de 2017, tá? Tem mais ou menos 256 páginas, citações da ARA, da Almeida Revista Atualizada. Sumário. Então, vai ter aquelas partes iniciais, depois questões introdutórias e o comentário propriamente dito, tá? Então aqui vou comentar apenas as sessões, né? A primeira sessão, a glória da pessoa de Jesus, vai até capítulo 5, tá? E aí nós temos depois aqui a segunda sessão, a obra de Jesus, seu serviço como eterno sumo sacerdote, capítulo 7, né? A página 113. Depois, esse vai até o 10, né? Até o capítulo 10, terceira sessão, fé e santificação da igreja, capítulos 11 e 12, tá? E depois o encerramento da carta no capítulo 13, a mensagem da carta aos Hebreus acerca de Cristo e indicações de literatura, né? Leituras complementares aí, tá? Depois, eu vou pular para nós sermos objetivos e irmos ao que interessa no vídeo, questões introdutórias a respeito da carta. Então a primeira delas é o autor, né? Depois, os destinatários. Depois, a peculiaridade e a problemática especial da carta aos Hebreus. Tá? Depois, a visão e a interpretação da escritura na carta aos Hebreus. Né? Depois, o tema e a argumentação da carta. A estrutura da carta aos Hebreus. Né? Então, o autor aqui faz uma espécie de esboço, tá? Que tem como tema principal a glória da nova aliança diante da antiga aliança. Então aqui nós já falamos das sessões, eu não vou falar todos os capítulos aqui para o vídeo não ficar longo e enfadonho, tá? E depois ele parte para o comentário, então tem uma introdução e um comentário. Como é que funciona? O comentário todo é estruturado de acordo com aquele esboço que o autor estruturou, tá? O interessante, e particularmente eu gosto desse comentário, porque ele tem o texto bíblico junto. Então, tem a perícope, o conjunto de versículos, e depois vem o comentário, e dentro do comentário, quando é citado o versículo, ele está em negrito. Tá? E aqui tem também a identificação de quando começa o comentário de determinado versículo. Por exemplo, né, aqui o versículo 1 e referências, né, que estão sendo citadas, passagens paralelas, referências cruzadas. Tá? Legal é esse espaço na margem,
serve para você fazer anotação, né? Eu gosto muito desse espaço aqui, me é muito agradável. Ele é um comentário mais pastoral, tá? Ele não é expositivo, ele é um comentário mais pastoral. Alguém, quem sabe, pode dizer, não, o comentário Esperança é expositivo. Ao meu ver, ele não é expositivo, tá? Mas ele é um comentário que tem um tom mais pastoral. Tá? Note que há algumas passagens com rodapés bem longos, né? Então aqui, ó, aqui que vai terminar o comentário do versículo 1, tá? Aí ele vai começar o comentário do versículo 2. E aí, aqui, irmãos, que ele termina o comentário do versículo 2, né? Note que ele está citando os versículos, bem legal. E essa me parece ser a estrutura de todos os demais comentários. Tá? Eu não folhei todos eles ainda, né? Mas me parece ser a estrutura de todos. Eu vou pular para você para mostrar, né, coisas legais nele, né? Bom, vocês sabem que eu sou arminiano. Sou um arminiano clássico, né? Eu acredito na possibilidade da perda da salvação, tá, do crente. E olha só, né, nós sabemos que em Hebreus há duas passagens de advertência, dentre as muitas passagens de advertência, que falam, né, que dão a entender da possibilidade da perda da salvação, uma possibilidade real, tá? Não uma possibilidade hipotética, uma possibilidade real do crente perder a sua salvação, caso ele não persevere, certo? Só para você ter uma ideia, olha só, eu fui lendo a Epístola aos Hebreus até o capítulo 6, olha só. E eu anotei nessa tirinha aqui todas as passagens de advertência que eu encontrei em Hebreus até o capítulo 6, versículo 12. Depois eu não fui adiante porque senão ia passar dessa tirinha de papel. Olha só, então quantas passagens de advertência, né, contra o perigo de cair na fé, né, de estar numa dormência espiritual, numa inércia espiritual, numa frieza espiritual ou numa mornidão, como queira. Tá? Nem fui até o final da epístola, ainda faltaram 7 capítulos. Então, Hebreus é uma carta que é repleta de advertências quanto a esses temas, né, da apostasia, frieza, mornidão espiritual. Tá? Esse, para mim, é mais um motivo para crer na real possibilidade da perca da salvação. Tá? Muito bem, eu quero mostrar para vocês aqui o comentário que o autor faz, tá, a respeito da primeira passagem de advertência, que é Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 8. A primeira não, mas a primeira das mais polêmicas. Tá? A primeira das mais polêmicas. Então tá, vem aqui comigo, é página 101. A toda a magnitude das experiências espirituais que nós temos o privilégio de viver como filhos de Deus, e que o apóstolo, aqui é interessante, só abrir um parênteses, ele chama o autor de apóstolo porque ele entende que se o autor não foi um apóstolo propriamente dito, porque nós não podemos bater o martelo em quem foi o autor, com certeza fazia parte de uma equipe apostólica, né, a equipe de um apóstolo, ou estava no círculo dos apóstolos. Tá? Vamos lá. E que o apóstolo delineou em poucas palavras corresponde também à profunda seriedade da advertência apostólica. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Tá? É o comentário do versículo 6. É impossível levar novamente ao arrependimento. É uma tradução que o autor faz. Tá? Muito bem. Olha só essa nota de rodapé. Os termos gregos parapten, decair, e anakainizen, renovar, ocorrem no Novo Testamento unicamente no presente texto, possuem um peso teológico especial. Vamos voltar para cá. Pessoas com tamanha riqueza da experiência de Deus que depois apostataram apesar de tudo, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Eu vou fazer um pause aqui, só para voltar aqui, para nós pegarmos a perícope, tá? Claro que aqui ele divide desde o versículo 1, mas nós vamos ler do 4. Olha só. Hebreus 6, 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e aí chegamos no versículo que ele estava comentando. E apesar disso, caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento.
visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. E aí vem o restante aqui, que diz o seguinte: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Tá? Vamos voltar aqui para onde nós estávamos. Ao comentário do autor para o versículo 6. Com veemência extrema afirma-se que o perigo da apostasia acompanha a trajetória do fiel como possibilidade. A apostasia com certeza não é entendida como um pecado qualquer, aleatório, mas como uma ruptura completa da vida com Jesus, o abandono da verdade divinamente experimentada. Uma pessoa que interrompeu radicalmente as pontes até Cristo jamais poderá retornar até ele. Dessa maneira, a palavra do apóstolo aproxima-se da palavra de Jesus em Marcos 3,29, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Então ele está relacionando essa situação como se fosse uma situação muito semelhante à que Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele prossegue no seu comentário. O apóstolo não visa inquietar almas temerosas e receosas por meio de sua advertência, mas tenciona acordar cristãos dormentes que ficaram paralisados em seu desenvolvimento espiritual. Ele sabe do iminente perigo, que mornidão e lerdeza na vida de fé podem conduzir à fatal beira do abismo da apostasia. Somente Deus poderá estabelecer com clareza definitiva um juízo sobre se e quando uma pessoa passou deste limite. Apesar disso, o apóstolo também cita um indício infalível para este fato. Para a igreja será impossível levar uma pessoa dessas ao arrependimento e à renovação espiritual. Todos os esforços serão inúteis. Não serão a indiferença e a falta de compreensão da palavra do perdão que obstruirão o sucesso, mas o fato de que essa pessoa crucifica de novo para si o Filho de Deus e o entrega à vergonha. Entra na rebelião e luta direta contra Cristo, calcando com os pés o Filho de Deus e considerando impuro o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e blasfemando contra o Espírito da graça, conforme Hebreus 10:29, que é um versículo que faz parte da segunda das mais polêmicas passagens de advertência. Exatamente porque uma pessoa dessas conheceu o mistério da fé, sua resistência se voltará agora com tanto maior exasperação contra Cristo e sua igreja. Jesus. Vamos prosseguir para a segunda passagem delas, tá? Para a segunda passagem delas, que é a mais polêmica, que é Hebreus 10, do 26 ao 31. Tá aqui, ó. A advertência diante de pecado proposital é o nome que o autor dá no seu esboço para esta sessão. Porque se vivemos deliberadamente, voluntariamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E eu vou lá para o comentário do versículo, dos versículos 30 a 31, ó, aqui para nós, tá? Aqui onde eu estou com a caneta, vem comigo. O apóstolo deixa claro um ponto de modo irrefutável. Para o cristão não existe mais volta ao estado pré-cristão. Quando ele decai, torna-se opositor radical de Deus, bandeia-se decididamente para o lado do antagonista eterno do Senhor. Uma pessoa assim encaminha-se inevitavelmente para o juízo eterno de Deus. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O apóstolo experimentou em sua vida pessoal a santidade e o amor de Deus. Contudo, conhece também a palavra de juízo de Deus a partir do Antigo Testamento e sabe que não perdeu sua autoridade e validade na nova aliança. Deus continua sendo o juiz e ele se reserva a última palavra.
O Senhor julgará o seu povo. A declaração de que Deus julgará o seu povo, sim, justamente o seu povo, conforme 1 Pedro 4,17, sublinha mais uma vez que a exortação precedente é dirigida a pessoas que creem, devendo mostrar-lhes o perigo iminente. Também para a Igreja de Jesus, Deus continua sendo um Deus santo. Contra o julgamento de Deus não existe segurança e consolo humanos, conforme Ezequiel 9, 3-11. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Contudo, a seriedade máxima dessa palavra de fato vale somente para aqueles que sucumbiram ao perigo que o apóstolo apontou. Sobre a trajetória da igreja, que através de todas as tribulações e aflições segue o seu Senhor com fidelidade e dedicação, permanece constando a palavra consoladora de Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. 1 João 4,17. Precisamente os próximos versículos tornam evidente para nós que nosso pensamento não deve ser dominado pelas sombras do perigo ameaçador e pela advertência contra a nossa decaída. Pelo contrário, o apóstolo mostra que o povo de Deus peregrino, a igreja que crê e aguarda, pode ir ao encontro de Jesus com alegre confiança. Veja aí, então, o tom também pastoral dessa carta, né? Mostrando que, para o crente que persevera, para a igreja que crê, não devemos pensar nisso com constância de modo a que isso se torne trevas e sombras na nossa mente. Mas devemos sim perseverar e viver em santidade devida. Legal, né? Então, depois do comentário, tá? Ele vai ter aqui indicações de literatura, tá? Que são bibliografias adicionais aqui, tá bom? Antes aqui ele vai ter a mensagem da carta aos Hebreus acerca de Cristo, tá? Então ele vai falar um pouquinho, né? Uma espécie de subsídio cristológico da carta. Depois aqui uma divulgação, né? Da coleção completa do Novo Testamento e a coleção do Antigo Testamento que está saindo aí. Eu tenho Gênesis, tá? E aqui tem umas paginazinhas em branco aqui, tá? E alguma coisinha a respeito do livro aqui, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Para mim é um livro indispensável, tá? Para aqueles que procuram um comentário de Hebreus com viés arminiano. Indispensável. Você precisa ter este livro, esse material na sua biblioteca. Ele faz um comentário, ao meu ver, bíblico e imparcial. Ele também vai apresentar uma coisa muito interessante, desculpa aqui que eu esqueci, tá bom? Às vezes a gente se esquece, a gente até anota, a gente até treina o vídeo, mas a gente acaba não lembrando. Depois de cada sessão no comentário, ele vai fazer uma síntese do conteúdo, tá? Uma síntese do conteúdo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Vai terminar aqui no capítulo 6, enquanto você vai dando uma degustada. Aqui, ó, síntese. Ele faz um resumo de toda a sessão, ó. Hebreus 5:11 a 6:20. Ele vai fazer um resumo, tá? De toda a sessão e ele vai recapitular. E às vezes é uma recapitulação bem longa, tá? Eu gostei também desse ponto aqui na obra, tá? Ele, ao meu ver, é justo, é imparcial, procura ser fiel ao texto bíblico, né? E você vai achar aí vários vídeos recomendando não apenas este livro aqui, mas também toda a coleção. E me parece também que o Evangelho de Mateus tem aí um caráter arminiano também, pode ser até por causa que seja o mesmo autor, tá bom? Isso dá até pra gente conferir agora aqui, tá? A respeito de Mateus. Não, o autor é outro, né? Na realidade é o mesmo autor, Mateus e Lucas, né? Mas me parece que tem um viés também mais arminiano. Tá bom, meus irmãos? Então era isso. Muito obrigado por ter permanecido até aqui conosco. E fica aí mais uma vez o convite para você curtir, compartilhar, comentar o vídeo, inscrever-se no canal, dar uma olhada nos nossos canais parceiros aqui na descrição e aqui um link embaixo para você adquirir e assim estar ajudando o canal. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe.